O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Da mesma forma que existem atividades acontecendo no mundo físico, no mundo espiritual existem atividades acontecendo continuamente. Existem numerosos espíritos no mundo espiritual, mas também diferentes tipos de criaturas no reino físico. Porque não podemos ver o invisível ao nosso redor, não significa que esse reino não exista. Talvez você não tenha se dado conta, mas há um mundo além deste que nós estamos vendo. O mundo físico onde vivemos é caracterizado por dimensões, altura, largura, comprimento e o tempo. E ele é regulado pelas leis da natureza, como a gravidade e a termodinâmica. O mundo espiritual existe em paralelo a esse no qual vivemos, mas ele é tão real quanto o primeiro, embora seja regido por regras totalmente diferentes. Olá, viajantes, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Os dois mundos têm pontos de encontro entre si, embora estejam separados e tenham vidas independentes. Há momentos em que os dois estão separados, mas há outros em que estão intimamente conectados. Gênesis 28:12. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó via uma escada por onde anjos subiam e desciam. Esses seres espirituais saíam de um mundo e entravam no outro, desempenhando as tarefas que Deus lhes tinha encomendado. E as decisões que Deus toma no mundo espiritual, como enviar anjos para nos ajudar ou escolher um profeta para levar uma mensagem para o seu povo, acabam tendo um reflexo no mundo físico. Mas, em contrapartida, o que acontece no mundo físico também tem consequências no mundo espiritual. Podemos ver em Mateus 16:19 assim: Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Para entender o que Jesus queria dizer, é preciso reconhecer que há pessoas com autoridade espiritual sobre outras. Por exemplo, a Bíblia é clara em dizer que os pais têm esse tipo de autoridade sobre os próprios filhos e podem abençoá-los ou amaldiçoá-los. Tanto é assim que a bênção de Deus foi passada de pai para filho na família de Abraão. Ela era tão importante que Jacó teve um enorme trabalho para enganar Isaque, seu pai, e roubar a bênção que iria para o seu irmão gêmeo, Esaú. Maridos e esposas também têm autoridade espiritual uns sobre os outros e também pastores podem ter esse tipo de autoridade sobre o seu rebanho de fiéis. Por isso é tão importante a escolha do local que você decide congregar ou o marido e a esposa que você decide passar a vida toda, porque os filhos e os pais você não pode escolher. Uma pessoa com autoridade espiritual pode gerar consequências sobre a vida de outra. E foi isso que Jesus explicou na declaração que fez a Pedro ao dar-lhe autoridade espiritual sobre determinada comunidade. Decisões espirituais que Pedro viesse tomar sobre os seus liderados teriam consequência também no mundo espiritual. Da mesma forma, tudo que você faz no seu dia a dia tem um grande impacto na sua vida espiritual. Se você se esquece daquilo que Jesus ensinou quando vive sua vida física, não pode esperar que a sua vida espiritual deixe de sofrer. Não há como separar uma coisa da outra. Então, você vai à igreja uma vez por semana, mas os demais dias você continua buscando
que a sua vida espiritual esteja completamente caminhando juntamente com a sua vida física. Mas nós nunca iremos apreciar as realidades do mundo espiritual sem que Deus abra os nossos olhos para que possamos enxergar. Existem alguns tipos de anjos e demônios que são citados na Bíblia. No Novo Testamento temos a história de Beelzebul. Ele é citado em Mateus 12, 24. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Aqui as pessoas não acreditavam que Jesus podia fazer milagres por si mesmo. Então eles disseram que ele estava fazendo isso pelos poderes desse príncipe do demônio Beelzebul. Em 2 Reis 1, nós podemos ler sobre este demônio chamado de Deus-Jecrom. E diz assim: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e disse-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Também temos mais um príncipe citado na palavra de Deus, que é o príncipe da Pérsia, que é visto no livro de Daniel. Daniel era um homem muito íntimo de Deus, e ele orou a Deus e um anjo trouxe respostas para ele, mas essas respostas foram bloqueadas pelo príncipe da Pérsia. Daniel 10:11, e ele disse: Daniel, você é muito amado, preste atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. E então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Olhando para esta passagem, nós podemos ver que realmente, quando nós oramos, nós estamos enfrentando oposições espirituais. O príncipe da Pérsia estava se opondo à resposta de oração de Daniel. Mas podemos ver como o poder de Deus faz todo o trabalho no mundo espiritual, pois ele envia Miguel, o príncipe supremo, para auxiliar a chegada da resposta de Deus para as orações de Daniel. Então podemos entender que existem príncipes responsáveis por cuidar do mundo espiritual. Nós precisamos estar o tempo todo em contato com Deus e buscando através do Espírito Santo estarmos conectados a Ele. Existem regras a serem seguidas e podemos ler sobre elas em Efésios capítulo 6, versículo 12, assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. De acordo com Paulo, esses governos e poderes são demoníacos, estão sempre tentando separar os cristãos do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Você tem o poder de influenciar o mundo espiritual através da oração que sai de você. Você entende que talvez você esteja negligenciando o poder que você tem, pois quando você ora, você faz um ato de fé. Então, você nem sempre está ciente do que está acontecendo, mas é encorajado pela palavra de Deus e sabe que as suas orações estão afetando as coisas no mundo invisível. É uma batalha que está sendo travada em nossas orações. São coisas que estão mudando do lugar. Então devemos sempre perseverar em buscar a Deus e interceder pelos nossos irmãos em Cristo. Ou você ainda não experimentou algo que você orou durante muito tempo e viu acontecer de repente? Eu já teria algumas histórias para contar para vocês, mas eu quero que você lembre da sua vida. Quantas vezes você percebeu que Deus estava confirmando através da sua oração? Ou talvez você tenha sido acordado de madrugada e sido guiado para orar por alguém ou por algo, às vezes até orando em línguas, mas você nunca soube diretamente o que foi. Apenas entendeu no seu espírito que você estava orando por algo ou por alguém. Aqui em casa, meus filhos, antes de dormir, oram com toda força. E eu sempre intercedo para que qualquer interferência maligna que tenha sido colocada sobre a vida deles, seja em um desenho, seja através da vida de algum coleguinha, ou na escola, ou em qualquer situação onde eu não pude estar presente, mas que o sangue de Jesus pode limpar e purificar. Eu creio que toda oração que eu faço, colocando a mão sobre a cabeça dos meus filhos, eu estou passando para eles a autoridade que me foi dada por Cristo Jesus. Então, você tem essa autoridade. Toda oração que você fizer pela sua vida, pela vida do seu irmão, do seu filho, do seu esposo, de quem quer que seja, e você crer no seu coração, essa oração vai ter um destino certo. As nossas orações estão mudando as coisas no mundo espiritual. Em contrapartida aos demônios, nós temos anjos que são citados na Bíblia. Um deles são os serafins. É um anjo de Deus. Isaías 6:2. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Os serafins são sempre enviados por Deus, como lemos em Isaías 6:6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Também ouvimos falar sobre os querubins. Geralmente, os anjos são mensageiros de Deus, mas na terra os querubins são anjos guardiões. Gênesis 3:24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Seu trabalho é proteger tudo aquilo que Deus ordenou que eles protegessem. Êxodo 25, falando sobre a arca da aliança, diz assim no versículo 17: Faça uma tampa de ouro puro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa.
Coloque a tampa sobre a arca e, dentro dela, as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Os querubins também são os guardiões do trono de Deus em Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era o de querubim, o segundo de homem, o terceiro de um leão, o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas ficavam imóveis. E quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. Passagem semelhante se encontra em Apocalipse 4:6, e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Também podemos ouvir na palavra de Deus sobre o arcanjo Miguel, que é um guerreiro que luta em batalhas. É ele quem ganha quando o príncipe da Pérsia segura o anjo que queria levar as respostas da oração de Daniel. O arcanjo foi mencionado em 1 Tessalonicenses 4,16, quando diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Também podemos ler em Daniel 12, versículo 1, naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Mesmo sabendo desse mundo espiritual, que existem anjos e demônios, foram citados apenas alguns aqui, isso não nos impede de nos concentrar no Evangelho de Cristo e nas mensagens da cruz, a mensagem do amor de Cristo dado na cruz. Mas sim, nós temos um poder de pisar serpentes e escorpiões. O sangue de Jesus, que através de nossas vidas anda por todos os cantos como testemunha de Cristo, tem o poder sobre todos os demônios. Nenhuma maldição está sobre a sua cabeça. Lucas 10, 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Nós temos o poder de Jesus dentro de nós para pisar serpentes e escorpiões. Portanto, dias maus virão, mas para você que está firme na fé em Cristo Jesus, você vai seguir na força de Cristo,
Que o Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te entregamos nossas vidas. Não somos nada sem tua presença. Que a nossa fraqueza se faça forte em ti, que possamos enxergar o mundo espiritual ao nosso redor e saber do poder que o Senhor nos deu e que possamos tomar posse deste poder. Que a cada dia que nos aproximemos do fim, que estejamos mais fortes em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos. Amém. Deus te abençoe, querido, e até o próximo vídeo.